Pelo jeito eu falei no Instagram e não falei aqui, então eu vou fazer tudo de novo, porque... Gente, será que eu fiz isso? Acho que eu fiz. Então vamos lá. Hoje eu quero falar que mais esforço não gera clareza. Gera o quê? Desgaste. E sendo assim, eu quero apresentar para vocês hoje o seguinte tema: o preço da falta de autoconhecimento na educação, na carreira e na vida das crianças e dos adolescentes. Preparei um tema para 45 minutos, então eu vou ficar aqui os próximos 45 minutos ou 30, vou tentar fazer mais rápido, para que fique aqui registrado. Eu falei tudo no Instagram, fiz toda a live no Instagram e esqueci de colocar aqui ao vivo. Então vamos lá. Nós estamos em pleno 2025 e nunca se falou tanto sobre educação, sobre inclusão, futuro e carreira, e, paradoxalmente, nunca houve tantas crianças, adolescentes e adultos perdidos. E o problema não é a falta de esforço, é a falta de direção. E essa direção não se ensina sem autoconhecimento. E eu estava, então, colocando, aqui é tudo novo, né? Então, a questão é, dos dias 10 a 31 de janeiro, se você tem filhos especialmente aqui Holanda, Bélgica, eu vou falar desses dois que é mais similares, mas na Europa, de uma forma geral, no grupo 8, então, é decidido, digamos assim, o futuro das crianças, quem elas vão ser como profissionais, mas tudo isso tem a ver com quem elas são, ou não, porque o grande problema aqui, o grande dilema é há pesquisas que mostram que, especialmente as meninas, têm tido uma colocação, um direcionamento muito abaixo daquilo que elas poderiam fazer por serem meninas. Agora imagina, determinar o futuro de uma criança com base numa estimativa que eu digo assim, é baixa autoestima sua como profissional. E esses profissionais, então, não conhecem a si mesmos, não sabem as próprias habilidades. Foram também nessa mesma... chegaram nessa mesma base, direcionado por profissionais que estimavam muito menos de si mesmos e, assim, foi decidido o futuro de uma criança. E eu tenho trazido que as crianças são nada mais, nada menos, crianças e adolescentes são nada mais, nada menos do que o reflexo emocional de pais, educadores e profissionais que trabalham com eles. São moldados por essa figura. E chegou a hora, então, mais do que nunca, de dar a essas crianças e adolescentes a oportunidade de serem quem elas realmente são. Porque não é o que nós fazemos, é o que nós somos. E baseado nisso, eu trouxe para vocês hoje, então, alguns pontos para nós refletirmos e entendermos que é muito mais sério do que se realmente pensa. E para que essa conversa, então? Para pais, educadores e profissionais da área que trabalham na área infantil juvenil. Mas não é qualquer um. São pais e mães que desejam o melhor para os seus filhos. São educadores bem intencionados, mas não pode ser mais apenas intenção. E profissionais da área infantil que estão comprometidos com o de melhor para essas crianças. E eu repito, boa intenção sem clareza vira desgaste. E esse desgaste está sendo refletido na vida das próprias crianças, na vida dos adolescentes, cansados, desanimados, desestimulados. E quando eu converso com eles em conversas particulares, elas começam a brilhar os olhos, vem um outro brilho, vem uma outra força. Por quê? Estou falando sobre eles e não sobre mim. Então, hoje é mais do que necessário que na educação, no ensino, em todos os outros segmentos, os profissionais e pais que estão envolvidos, direto ou indiretamente, busquem autoconhecimento para si mesmo, porque isso é o que vai direcionar as crianças. A ilusão do fazer mais. Nós vivemos em um mundo, como eu falei, de muita informação, mas os sistemas educacionais
embora altamente estruturados, estão baseados numa estrutura disfuncional. A ênfase em performance, em relatórios, em metas e testes, mas que na realidade pouco espaço deram para identidade, perfil e singularidade. Tenho ouvido de profissionais que dizem: ah, mas eu tenho o mesmo perfil de fulano. Não tenho o mesmo perfil de fulano. Basta lembrar disso aqui, que é uma coisa que todo mundo sabe que é. A digital é igual? Não é. E como tal, vem aquele ditado que Deus fez a forma e jogou fora, porque foi usado apenas uma vez. Você é único, então. O seu histórico é único. E mesmo vindo de uma família grande, como a gente costuma dizer, né? Venho de uma família grande todo mundo, mas todo mundo, ou cada um, digamos assim, teve uma percepção de mundo diferente. Para um doeu mais, para o outro doeu menos, para o outro não foi nada, foi apenas uma experiência que passou e está tudo bem. Mas cada um tem uma visão de mundo diferente. E ensina-se muito o que a criança deve fazer, mas pouco se trabalha quem essa criança é. E daí a gente vê, então, o caos que está estampado na sociedade, porque essas crianças não foram desenvolvidas a partir de quem elas são, mas sim de um padrão igual para todo mundo. E aí vem a grande falácia: nós não somos iguais, não saberemos agir de igual forma. E aí as frustrações. O excesso que vem desgastado. E eu pergunto sempre, né? Faz sentido isso que eu estou dizendo? E aí vem, então, o excesso que desgasta. Mais atividades, mais estímulos, mais diagnósticos, mais rótulos. E quantas crianças hoje estão vivendo à base de rótulos? À base disso, daquilo outro, quando, na realidade, um mapeamento comportamental pode mostrar o porquê daquela criança agir de determinada forma. Muito mais esforço não resolve a ausência de direção, ela apenas acelera o desgaste. E aqui nesse bloco, eu trago algumas noções do que é não estar perdido e sim confuso. Confusão é diferente de desinteresse. Ah, a criança está desinteressada. Não, ela está confusa. A criança está com déficit de atenção. Não. Desatenção e déficit são duas coisas diferentes. Ela é preguiçosa. Não, ela está apática, talvez, e a apatia é diferente da preguiça, mas tudo isso vem da forma como elas estão sendo encaradas, da forma como estão colocando as coisas para ela, sendo que não está sendo respeitada a sua identidade. Crianças desmotivadas, e elas estão tentando sobreviver a expectativas que não correspondem a quem elas são. Faz sentido? A raiz do problema, então, é o quê? É falta de autoconhecimento, é falta de leitura real daquilo de que a criança realmente é, e a falta de direção clara da vida e carreira, de vida e carreira. Então, não se orienta uma criança para a vida quando o próprio adulto não sabe quem ele é. Hoje, mais cedo, eu mencionei isso no encontro no Instagram, então eu vou trazer aqui também. Mais cedo eu estava conversando com alguém e ele disse assim: mas eu me ajusto às pessoas. Ok, se ajusta como? Eu sei que um militar gosta de regra, de disciplina, tal e tal. Eu sei que um artista gosta assim, assim, assim. Mas não é pela profissão que você age que você vai detectar quem o outro é. Existe aquilo da digital, uma impressão interior que precisa ser percebida. Muitas vezes, esse chamado militar que gosta de tal e tal e tal e tal, é visto apenas assim, mas ele pode ser uma pessoa totalmente diferente, que gosta do fazer, que gosta da ação, e não desse padrão regrado de normas e regras. Isso é de um outro perfil. O artista não é necessariamente aquele que está ali todo o tempo ativo e se expressando. Às vezes ele aprendeu a fazer isso, mas às vezes o seu interior pede por uma coisa totalmente diferente. Então, nós precisamos entender que não é mais tempo, ou melhor, precisamos entender que é hora de acordar para
trabalhar com as pessoas como elas realmente são. Porque muitas empresas vivem num sufoco para que os funcionários entendam o que fazer. É porque a fala não está caindo de acordo com aquilo que elas são. Usa-se, infelizmente, né? Usa-se o perfil comportamental nas empresas apenas para estabelecer posições. Quando se tivesse uma pessoa que entendesse realmente de comportamento, de padrão comportamental, iria dar uma outra roupagem a essa empresa e a empresa andaria de forma diferente, muito mais coesa, alcançando resultados de uma forma, desculpa, mais, mais clara, resultados mais perceptíveis, o caminho por onde andar, quem fazer o quê, não é apenas a posição. Então, isso tem a ver com a forma como nós somos, como nós recebemos. Escola, igreja, qualquer outras instituições, todos somos iguais. Mentira, nós não somos iguais. Isso aqui prova. A digital, nós somos diferentes. E quando eu trago aqui que não se orienta a criança para a vida, não se orienta a criança para a vida, quando o próprio adulto não sabe quem é, eu estou falando de pais, de educadores, de profissionais que trabalham na área infanto-juvenil e estão tratando as crianças como elas mesmas, como o adulto. E chegou a hora desse papel mudar, porque as crianças estão sendo apenas o espelho emocional daqueles com que elas trabalham. O que será, a pergunta é, o que aguardam essas crianças e adolescentes se o espelho não refletir diferente? Mas, Osaí, fulano, você está dizendo que fulano age assim porque eu agi assim com ela? É espelho. Não, está errado. Então, sente, veja, faça um mapeamento comportamental. Próxima semana você tem essa oportunidade de fazer. E aí você vai ver que não são apenas o perfil comportamental, a sua avaliação comportamental, mas também as suas crenças. O que você viveu numa família grande ou não, cada um tem uma percepção de mundo. As suas crenças podem ser mais limitantes ou menos limitantes do que a do outro. Mas isso é o padrão que tem regido o mundo. Um sistema onde pessoas ainda creem que nós somos todos iguais e agimos, pensamos e sentimos da mesma forma. E a pergunta é, até quando nós vamos deixar que isso aconteça com as crianças? Crianças aprendem por observação. Menino, não pega o celular não é para ti. Mas o que é que a criança está vendo? Criança não fala palavrão, mas o que é que ela ouve? Criança vai dormir cedo, mas o que é que ela ouve? Não é apenas falar, é ter um padrão que, lembre-se, a criança é espelho. A criança está ali espelhando. A criança está fazendo exatamente aquilo que muitas vezes ela até ouve diferente, mas ela está vendo e observando e assimilando com os seus próprios olhos e com os seus sentidos, e ela absorve então aquilo. O comportamento adulto ensina mais do que qualquer método, e a criança olha, percebe e absorve. E aqui a frase que eu trago: o espelho nunca mente. E esses espelhos, então, estão espelhando o quê? Confusão. Adultos frustrados, porque e orientam as escolhas de carreira com base nas suas próprias insatisfações e medos. Eu tenho medo que, então vamos deixar aqui mais seguro. Pais inseguros cobrando segurança excessiva dos filhos, refletindo as suas próprias incertezas. Educadores confusos, porque não se conhecem, exigindo clareza emocional de alunos sem possuírem essa clareza emocional. E se um adulto vive no automático, a criança aprende a se desconectar de si. Então, o que é que nós vemos hoje? Pessoas desconectadas, conectadas
a um aparelho, conectadas a uma tela, mas desconectadas de si mesma. E a crise de carreira do adulto começa, então, onde? Na infância, onde não houve escuta. Ah, mas nós temos escuta ativa, a educação positiva. Estará sendo mesmo? Quando grupos de apoio são grupos em que as pessoas não olharam para dentro de si, não viram quais são as suas próprias feridas que precisam serem curadas, não viram quem elas são e continuam agindo no padrão automático. O ciclo apenas se repete. Crianças sem clareza emocional porque os adultos não tiveram essa clareza emocional. Adolescentes sem direção interna porque esses adultos também não têm uma direção, não estão seguros de si. Adultos hiperprodutivos e esgotados porque não apararam que é necessário silenciar. É necessário olhar para dentro, olhar para si, para entender como as coisas realmente funcionam. Jovens escolhendo cursos por pressão, porque dá mais dinheiro, ou porque vai para não sei para onde, quando na realidade estão se desconectando de si mesmos. Então, a carreira em crise tem a ver com uma infância onde não houve escuta. E aí, falando da realidade europeia, onde eu estou, onde você estou, eu creio que você está aqui nessa realidade, tem a questão da migração. Saiu de um contexto, foi para um outro, mas não mudou a cabeça, a mentalidade. Não mudou o fator histórico. E aí vem um choque cultural. E nesse contexto vem também a falta de orientação humanizada. Não porque tem que ser, e não há, então, identificação da pessoa como ela é. Sistemas eficientes, mas pouco personalizados. Então, eficiência sem identidade produz adultos funcionais e emocionalmente exaustos. Esse é o padrão, esse é o contexto, essa é a foto que nós temos para apresentar do mundo e da sociedade que nós vivemos hoje. Onde é que é diferente? Não é diferente. Não é diferente, porque continua se agindo aquele todo mundo é igual, quando a nossa identidade mostra o quê? Eu sou única, você é o único, nós somos únicos e precisamos ser vistos como tais, porque aí sim haverá unidade. Cada um agindo com base naquilo que realmente é e interagindo, porque em algum momento nós precisamos sim interagir e lembrar que isso é que faz nos tornarmos únicos e unidos. É necessário, então, parar para avançar. Parar não é desistir, parar é observar, é reorganizar. E aqui nós estamos, então, precisando de uma reorganização. E já que eu estou falando especialmente de escola, as escolas estão precisando de um outro olhar para organizar com atenção todo esse movimento confuso. Não é mais regras, não é mais o que fazer, mas é clareza na percepção individual. E se essa percepção não existe a partir de si como profissional, ela não vai agir, não vai ser efetiva, porque mais esforço não gera clareza, ela gera apenas desgaste. E o convite que eu trago para vocês hoje é uma reflexão, como naquela música que eu recebi de presente, compartilhei com vocês, que diz vida nova, ano novo, vida nova. Mas as coisas novas não acontecem para quem está correndo. As coisas novas acontecem para quem vê, para quem se dá o luxo, para quem se dá a oportunidade de parar e refletir. E com essa reflexão, então, a gente percebe que clareza é algo prático, não é discurso, não é moda, não é teoria. Discurso, não, mas é uma prática possível. E para quem sente que precisa organizar o interno antes de de orientar o externo, trouxe então essa possibilidade que tem o Clareza Já, mas não é esse o meu foco, é o workshop que eu vou estar fazendo na próxima semana, vou estar falando em Dutch, em holandês, então, porque eu quero alcançar também
esse povo onde eu estou, para que entendam que as crianças precisam de um olhar personalizado. E por isso, na próxima semana, segunda-feira, eu estarei num workshop, então não vou abrir algumas partes talvez, mas é um workshop onde eu vou estar fazendo mapeamento comportamental de todos aqueles que quiserem esse olhar para si. A oportunidade de reorientar a partir de si. E para quem é que eu estou falando? São pais, educadores e profissionais da área infantil. No LinkedIn eu coloquei o texto em holandês, então vou aguardar para que essas pessoas se inscrevam e participem desse workshop na próxima segunda-feira. E aí você diz, e eu que falo português, você pode fazer, e eu que falo inglês, você pode fazer, porque ao se inscrever, você pode dizer lá, Osaia, português, ou inglês, ou espanhol, e você receberá de acordo com aquilo que você fala, e você preenche no seu idioma. E na próxima segunda-feira vai ser possível todo mundo acompanhar, porque você recebe o relatório e você vai entender então como funciona. E nesse workshop, essa pergunta você poderá responder. Que tipo de adulto nós estamos formando quando o espelho continua confuso? Para evitar que essa confusão se escale, encaixa então esse workshop, onde você terá a oportunidade de se autoconhecer, saber como você vem agindo e saber quem você é. E essa diferença, então, há de trazer todo um novo olhar de você sobre si mesmo e de você para com aquela criança que você vem trabalhando. Alzair, mas eu não estou trabalhando. Você é pai, você é mãe, você é tio, você é tia, você é profissional e de alguma forma está ligado à criança, você precisa desse olhar. E mesmo que não esteja, é também uma oportunidade, então venha, porque a sua vida pode mudar a partir de um mapeamento comportamental. Mudou a minha, porque não muda a sua. Tem mudado de tantas pessoas, porque não há de mudar a sua. Muda. Então, é sobre isso. Retirar, eliminar, diminuir, mas eu creio em eliminar essa confusão do espelho que você vem refletindo. E se faz sentido para você, então na próxima segunda-feira eu estarei aqui e a inscrição é possível até ao dia 23, para que dê tempo você preencher, fazer todo o download dos relatórios e enviar a tempo um pouco antes da reunião para que você tenha em mãos. E é isso. Não há como propagar uma coisa que nós não conhecemos. Então é necessário olhar individual sobre mim mesma, para que eu possa então olhar para você com os olhos do que você realmente é, e entender que essa é uma prática que precisa ser diária. E tendo dito isso, então, eu concluo aqui, convidando você para estar conosco no próximo segunda-feira, mas precisa de inscrição. Então, eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo o link de inscrição. Há um custo, porque é um relatório que você vai receber, que é oficial, você pode usar na sua empresa, e é um relatório oficial, e vale a pena, porque você vai entender que isso pode mudar vários insights, várias percepções, e você pode alcançar, talvez, dependa disso, pode alcançar melhores resultados a partir desse novo olhar sobre si mesmo. Se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários. Se não tiver, ótimo, se inscreve e na próxima segunda nós estaremos aqui dando então esse feedback da Devolutiva, dizendo como cada um de vocês são e mostrando como é lindo entender quem você é, para que você possa mudar os seus passos e a sua vida. Uma boa noite e até a próxima semana.